Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos aprender física para passar no Enem, para passar nos vestibulares? Então fica comigo aqui até o final dessa aula, preste bastante atenção porque você vai aprender muita física hoje. Muito bem, pessoal. Nessa aula aqui, a gente vai considerar uma situação de equilíbrio, tá? A gente vai falar do equilíbrio de um ponto material. Primeiro, o que vai ser equilíbrio? Que tipo de equilíbrio que a gente vai considerar aqui? É o equilíbrio estático, quando o ponto ele está parado, ele está em repouso em relação a um determinado referencial. E um ponto material, a gente vai considerar esse ponto material para uma questão de simplificação, tá? A gente sabe que um ponto material é um elemento cujas dimensões elas são desprezíveis em relação ao referencial que foi adotado. Por isso a gente não precisa considerar aqui o movimento de rotação dele, a gente vai considerar apenas o seu equilíbrio estático em relação ao seu movimento de translação, tá? Então, para que um ponto material ele esteja em equilíbrio estático, é necessário obedecer determinadas condições. A primeira condição é definida pela primeira lei de Newton, que diz o seguinte: quando sobre um objeto a força resultante for nula, ele estará em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, para que esse nosso ponto material aqui esteja em repouso, ele esteja em equilíbrio estático, é necessário que a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre ele tem que ser zero, tá? E isso implica dizer também que a soma vetorial das componentes dessas forças também tem que ser iguais a zero. Nós vamos utilizar aqui o nosso tão conhecido eixo de referência, né, que é são os eixos x e y, aqueles eixos coordenados. Pois bem, então significa dizer que para que esse ponto esteja em equilíbrio, a soma de todas as forças que atuam na direção x tem que ser igual a zero. E a soma de todas as forças que atuam na direção y também tem que ser igual a zero. Então aqui a gente vai trabalhar somando as componentes dessas forças, tá? Vamos resolver um exemplo em que a gente tem que calcular o valor de uma determinada força para que o ponto material esteja em equilíbrio. Vamos ver como é que a gente aplica isso que foi dito até agora. Então, pessoal, a gente vai utilizar esse sistema aqui. Nesse sistema a gente tem um bloco que está pendurado aqui por determinadas cordas. Então, este daqui será o nosso ponto material, tá? Esse é esse ponto que a gente vai analisar. É onde as forças que atuam aqui, elas estão concorrendo. E por falar nisso, vamos representar ali as forças que atuam naquele ponto material. Elas são as seguintes. Nesse nosso ponto material aqui, a gente tem uma determinada força que atua aqui nessa direção e nesse sentido, tá? Vou chamar essa força aqui de T1, que atua nessa corda. Tem uma outra força que atua nesta direção e neste sentido, tá? Eu vou chamar de T2. Essa força aqui, ela faz um ângulo de 53 graus com a superfície superior aqui, onde ela está fixa. E ainda tem uma força aqui, ó, vertical para baixo, dessa maneira, que é a força-peso desse objeto aqui. Aliás, a gente até já sabe o valor dessa força-peso. A gente sabe que o valor dela vale 160 newtons. A força que a gente quer calcular é a seguinte: esta força T1 aqui. Então, o nosso problema é, a gente tem um bloco que está suspenso através de algumas cordas e a gente tem que determinar qual é o valor dessa força T1 aqui para que esse ponto material esteja em equilíbrio, ou seja, qual é o valor dessa força para que esse sistema esteja em equilíbrio. Vamos relembrar então, a gente vai utilizar ali um eixo de referência que eu vou colocar na figura. A origem do nosso eixo de referência vai ser exatamente esse ponto material, onde todas essas forças concorrem, tá? Vai ficar da seguinte maneira. Pessoal, acabei de representar aqui os eixos coordenados que a gente vai utilizar, tá? A gente vai utilizar o eixo X orientado dessa maneira e o eixo Y orientado dessa maneira aqui. Então, lembra que eu falei? A somatória das forças na direção X tem que ser igual a zero. Ou seja, se a gente pegar todas as forças na direção X, tá? Esse símbolo aqui significa somatório, somando todas essas forças tem que dar zero.
Da mesma maneira, se a gente somar todas as forças na direção y, vai ter que dar zero também. Então a gente tem as condições aqui, ó. O somatório das forças na direção x tem que dar zero, o somatório das forças na direção y tem que dar zero também. Agora a gente vai ver ali as componentes dessas forças, né? Então aqui, olha só, a força T1, cujo valor a gente quer determinar, ela não tem componentes na direção y, ela só tem componentes na direção x. E aliás, essa componente na direção x é igual à própria força T1. A força peso aqui, ela não tem componentes na direção x. Ela só tem componentes na direção y. E, aliás, a componente dela na direção y é exatamente igual ao valor dela também. Porém, essa força aqui, T2, ela vai ter as duas componentes. Ela vai ter a componente na direção x e a componente na direção y. Vai ficar assim. Então, eu representei aqui, pessoal, a componente da força T2 na direção x, esta componente aqui da força T2, tá? Essa daqui, que eu vou chamar de T2x, porque ela está na direção x. E esta outra componente aqui, que está na direção vertical, que eu vou chamar de T2y. Então, a força T2 tem as duas componentes, na direção x e na direção y. Muito bem, pessoal, vamos aplicar esta condição aqui na direção x. Vai ficar assim. As forças que estão na direção x, olha, T1 na direção x e T2x na direção x, vai ficar T2x menos T1, que vai ser igual a zero. É a primeira condição. E vamos fazer a mesma coisa na direção y, aqui, ó. Então, vai ser T2y menos P, que está vindo aqui para baixo, igual a zero. Então, a gente tem essa primeira situação aqui, que nada mais é do que a aplicação dessas duas condições. Eu somei as forças na direção x e y e igualei a zero, para que essas condições sejam respeitadas. Agora, repara o seguinte. Nessa daqui, eu sei que o peso vale 160 newtons. O peso desse bloco vale 160 newtons. Então, eu já consigo descobrir o valor de T2y. Então, aqui, ó, T2y menos 160 é igual a zero. Daqui eu vou tirar que T2y é igual a 160. Muito bem, pessoal. Então, eu já descobri que esta componente aqui vale 160 newtons, né? T2y vale 160 newtons, já descobri. Agora, eu preciso descobrir outras relações para eu encontrar o valor de T1. E a gente vai fazer o seguinte. No caso da força T2y, eu tenho também, através de uma relação trigonométrica, que essa força T2y é igual à força T2 vezes o seno de 53 graus. É o seguinte, pessoal, tá vendo que aqui em cima o ângulo vale 53 graus? Então, através dos nossos conhecimentos de trigonometria, eu sei que esse ângulo aqui também vale 53 graus, tá? Eles são alternos e internos em relação a essas duas paralelas aqui em cima. Então, imagine que isso daqui, olha, esse daqui é um triângulo retângulo. Então, tira só a relação do seno. O que é o seno de 53 graus? Olha, o seno de 53 graus é o cateto oposto, que equivale a T2y, dividido pela hipotenusa, que equivale a T2. Então, a gente vai ter essa relação aqui, T2y igual a T2 vezes seno de 53 graus. Que daí eu posso tirar o valor de T2, que vai ficar assim, pessoal, olha. T2 é igual a T2y dividido pelo seno do ângulo de 53 graus. Agora a gente faz as substituições, tá? Quanto é que vale T2y? A gente já sabe, daqui de cima, né? Vale 160 newtons. Então, eu vou botar aqui 160. Aí a gente vai na tabelinha para ver quanto é que vale o seno de 53 graus. Olha só, geralmente nas questões esses valores já são fornecidos, tá? Você não vai precisar consultar uma tabela na hora de fazer uma questão de prova. O valor já vai estar lá fornecido para vocês utilizarem na resolução.